Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na palavra. Hoje vamos falar ansiedade, preocupação, o que Jesus nos ensinou sobre isso, o que podemos aprender sobre as nossas preocupações, a nossa ansiedade, que é o mal deste século. Amém? Amém. Mateus 6, do 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Então a Noemi leu Mateus e um trecho da carta de Pedro. Pedro diz assim, lançando sobre ele, sobre Jesus, todas as nossas preocupações, a nossa ansiedade, aquilo que nos tortura, não é? A maioria das pessoas vive realmente sobre grande pressão. A pessoa pensa no futuro e pensa, será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Será que amanhã eu estarei com uma doença, ou terei saúde? As pessoas têm preocupação mesmo, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Mas Jesus nos ensina, e Pedro também cita, Pedro diz assim, que nós devemos lançar sobre Jesus todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade. Esse procedimento de confiar em Deus e viver uma vida tranquila, vivendo somente o dia de hoje, como Jesus ensinou, Jesus ensina assim nesse trecho, né? Já basta cada dia suas próprias preocupações, né? Não devemos pensar somente no futuro, mas confiar em Deus, porque Deus está no nosso presente e está no nosso futuro. E Deus tem cuidado de nós, como Pedro diz assim, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Mas essa é uma posição de um cristão maduro, um cristão que aprendeu a conviver com Deus, aprendeu a ter aquela comunhão com Deus e aprendeu que Deus está na vida dele. É o cristão maduro, é o cristão já que tem essa vivência com Deus e sabe que não adianta ter preocupações. Por quê? Porque nós não podemos dominar o futuro, não podemos saber o dia de amanhã. Não é o dinheiro que vai nos dar a segurança, não é uma propriedade, porque as pessoas hoje têm dinheiro, amanhã não tem mais. Como eu ouvi a história de um homem que ele era dono de uma fazenda, ele tinha muito dinheiro, e quando ele adoeceu com câncer, ele quis fazer o tratamento de forma particular e acabou gastando tudo com o seu tratamento. Acabou a doença se desenvolvendo e ele acabou morrendo na pobreza, porque nós não podemos confiar no dinheiro, nem na nossa posição, nem na nossa fama, nem no nosso emprego, em nada que seja material. O cristão maduro sabe que a sua vida, as suas coisas, o dia de amanhã está na mão de Deus. E Deus é que vai providenciar, porque o que Jesus ensina nessa passagem que a Noemi leu? Que devemos buscar primeiramente o reino de Deus. E Deus nos acrescentará as demais coisas, porque sabe
que temos necessidade dessas coisas. Temos necessidade de comer, temos necessidade de nos vestir, temos necessidade de morar em algum lugar, porque Deus é que comanda a nossa vida, Deus é que entra com a sua providência. É melhor a providência divina do que muito dinheiro, porque a providência divina jamais falha. O dinheiro, o emprego bom, a fama, tudo isso tem uma falha, ela pode acabar de um dia para o outro. E Jesus nos ensina, e Pedro complementa: confiemos em Deus, lancemos sobre Deus, sobre Jesus, todas as nossas preocupações, porque não adianta, né? E Jesus nos ensina também que Deus cuida das aves do céu, né, das plantas, das flores, e veste as flores, e quanto mais não cuidaria de nós. E para buscarmos esse reino de Deus, o que nos falta, o que devemos fazer? Bom, o reino de Deus, ele nos remete a que estejamos debaixo da autoridade, dos ensinamentos de Deus. Estamos no reino de Deus, não é? As leis de Deus, as leis do amor, as leis da bondade. Um cristão deve amar o seu próximo, amar a verdade, não amar a guerra, não amar as brigas, não se envolver de todo o coração com assuntos que sejam estranhos ao Evangelho, porque o cristão ele deve ganhar almas para Jesus através do seu testemunho, um testemunho que as pessoas realmente reconheçam em nós a figura de Jesus, um testemunho bom de vida, um testemunho de amor, um testemunho que vale a pena ser imitado. As pessoas admiram: olha, você está numa situação tão difícil e você está aí com um problema e eu vejo paz em você, porque o cristão tem paz mesmo nas tribulações, mesmo em meio às tempestades da vida, porque ele sabe que Jesus está com ele e Jesus vai ajudá-lo e Deus está na nossa vida. Essa é uma atitude madura de um cristão, não é? Que confia em Deus e que não confia em Deus só nas horas boas, quando está tudo bem, mas nas horas más também, porque não existe problema que Deus não possa resolver. E Jesus nos ensina isso: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E nós devemos buscar a justiça do reino de Deus, a justiça daqueles que andam com a vida correta, a justiça daqueles que amam o próximo, que procuram conhecer a Bíblia, que não se aproveitam das pessoas que são mais ingênuas, que têm uma vida realmente correta, porque aquele que confia no dinheiro, aquele que confia no poder, é claro que não confia simplesmente na providência divina, porque é melhor a providência divina, é melhor estar com Deus conosco, estarmos dentro do reino de Deus, do que realmente confiar nas coisas materiais que, quando mais precisarmos, elas vão nos faltar. Jesus nos ensina assim: olha, não se preocupem com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez, confiar em Deus nesse dia, o futuro pertence a Deus, vamos fazer a nossa parte para que possamos realmente ter um bom testemunho cristão em meio a muitas tribulações. Às vezes nos vemos com problemas assim que não sabemos muito bem como lidar, não é? E são problemas que nos amarguram, e as pessoas dizem assim: mas você não disse que Deus está na sua vida? Por que a sua vida está assim? Mas devemos entender o seguinte: Jesus nos manda: confiemos em Deus, porque se Deus cuida das aves dos céus, das plantas, quanto mais cuidará de nós. E os problemas não são maiores que Deus. Então, vamos pensar assim: eu vou buscar de todo o meu coração ter uma vida reta, conhecer os ensinos de Jesus, conhecer os evangelhos e amar o nosso próximo. Sempre que possível, praticar a caridade, praticar a bondade, não entrar em contendas, nem em violência, nem falar mal de ninguém, não dar um mau testemunho, para que o nome de Cristo seja exaltado na nossa vida, que nos identificamos como servos de Cristo, cristãos, não é? Então vamos ter uma vida correta, bonita na presença de Deus, na presença dos homens, para que possamos ganhar almas para Jesus, para que mais pessoas queiram conhecer o Jesus, aquele a quem amamos e acreditamos, não é? E que Jesus nos ajude a ter uma maturidade cristã e confiemos em Deus, na providência divina, que Ele cuida de nós. Não lancemos sobre Jesus todas as nossas preocupações, porque Ele
cuidará de nós. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo no nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, dê um like e também assista os outros vídeos. Nós temos vários gravados. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela sua palavra. Pedimos que nos dê força, sabedoria para sempre colocar em prática, sabendo que buscar o teu reino em primeiro lugar é o que nos traz paz e a certeza da vitória. Nós não devemos confiar nos nossos recursos, na nossa habilidade, Amém. mas ter, Senhor, essa convicção de que é o Senhor providencia tudo o que precisamos e não temos que andar ansiosos. Pai, pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, pelo familiar dessa pessoa, se estiver passando por dificuldade financeira, de saúde, seja qual for a dificuldade, pedimos que o Senhor vá de encontro com cada uma delas, que elas possam perceber, Senhor, a sua mão sobre a vida delas, protegendo e que elas possam confiar. Pedimos também pelo nosso país, pelo rumo dessa nação, para que a gente possa, Senhor, sempre agir o melhor possível como cidadãos do céu, em primeiro lugar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.